Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui, principalmente da semana 7, que teve bons jogos e um show de horrores dos Kickers. Essa última semana que teve um show de horrores de alguns Kickers que prejudicaram suas equipes com erros importantes. Então vamos implantar aqui no canal Falando de FA a hashtag NFLKickers. Para começar, vamos falar do jogo entre Washington Redskins e Dallas Cowboys, que acabou com a vitória dos Redskins por 20-17. Uma boa partida novamente do Adrian Peterson, que já é um veterano running back, mas está quebrando um galho lá em Washington e chegou próximo das 100 jardas nessa partida e foi fundamental para a vitória da sua equipe. Mas mais fundamental que o Peterson foi o kicker do Dallas Cowboys, o Brett Maher, que errou o field goal que possibilitaria o empate e a prorrogação nessa partida. Ele errou um field goal de 52 jardas nos últimos segundos e decretou a vitória dos Redskins, que estão liderando a NFC East, enquanto os Dallas Cowboys estão lá embaixo e estão tentando se recuperar. Agora conseguiram uma troca bem legal, o Amari Cooper veio para a equipe para somar, e uma troca com Oakland Raiders. Uma primeira rodada foi mandada lá para os Raiders, enquanto o Amari Cooper, que é um dos grandes recebedores que a NFL tem, só que não estava tendo bons desempenhos lá em Oakland, agora ele é um dos wide receivers principais do Dak Prescott e pode ajudar agora nesse trio que tem Dak Prescott, Ezekiel Elliott e Amari Cooper. Teve um outro jogo que teve influência direta de um kicker, que começou negativamente, mas depois terminou de uma maneira bem feliz para ele. Na partida entre Tampa Bay Buccaneers e Cleveland Browns, vitória dos Bucs por 26-23, um jogo bem equilibrado. O Jameis Winston conseguiu bastante jardas, mas teve 2 interceptações, enquanto o Baker Mayfield conseguiu mais de 200 jardas, mas também não foi muito efetivo. No final da partida, 23-23 no placar, e a chance do Tampa Bay Buccaneers ganhar no tempo normal. Foi lá o Chandler Catanzaro, o kicker dos Bucs, chutar um field goal de 40 jardas. Não é uma posição muito difícil para um kicker da NFL, mas ele errou. Isso custou a prorrogação para ser disputada nessa partida, muito equilibrada também, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar, e já no finalzinho da partida, restando pouco mais de 1 minuto e 50, foi lá de novo o Catanzaro, dessa vez de 59 jardas, e ele acertou. Here we go. He gets it off. Can it hook in? It's good! It's good! Vamos fazer uma pausa nos erros dos kickers e também falar dos caras que acertaram. O Los Angeles Rams segue invicto, a única equipe invicta na temporada, 7 vitórias, nenhuma derrota. Teve vitória fácil contra o San Francisco 49ers, 39-10, jogando lá no Levi Stadium. Os 2 uniformes das equipes muito bonitos, principalmente do San Francisco, o branco em homenagem à equipe de 1994, mas acabou não dando para a equipe do Kyle Shanahan, e domínio total do Los Angeles Rams, que tiveram a volta do Greg Zuerlein, o kicker, que acertou todos os chutes que fez, field goals e extra points. Ele que estava sendo substituído pelo brasileiro Cairo Santos, que agora está sem equipe, mas ele está bem próximo de conseguir alguma equipe, principalmente por esses erros dos kickers. Também tivemos um jogo em Londres, a partida entre Tennessee Titans e Los Angeles Chargers, vitória dos Chargers. E quem vai contar pra gente sobre esse jogo, também falar um pouco sobre a sua trajetória acompanhando o futebol americano, é meu parceiro Jonathan Bittencourt, ele que é jornalista da Rádio Bandeirantes, Band News aqui de Porto Alegre, um torcedor assíduo do Los Angeles Chargers. Fala aí, Jonathan. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer ao Alex pela oportunidade de estar falando aqui no Falando de FA. E eu quero começar com um breve relato de como que eu me aproximei do futebol americano e, consequentemente, do Los Angeles Chargers. Eu sou cercado de amigos que curtem futebol americano, mas nunca tinha dado uma oportunidade para esse esporte, porque eu achava cansativo e não entendia o que estava acontecendo. Eu acho que essa era a principal barreira minha em relação ao futebol americano. Até o dia 11 de setembro do ano passado, Monday Night Football, Chargers versus Broncos. E naquela partida, um grande amigo, o Juan Nascimento, inclusive já esteve aqui no Falando de FA,
do blog Left Tackle Brasil, ele resolveu me ajudar, me ensinando as regras, o que estava acontecendo em cada momento daquela partida. A partir dali eu fui introduzido ao futebol americano. Agora indo direto para Chargers versus Titans, jogo que aconteceu em Londres neste fim de semana. Como tem que ser em jogos do Chargers, tem que ter emoção. Ou vai perder de uma forma avassaladora, ou vai perder naquele aperto, e vencer já é bem mais complicado. Vencer tem que ter aquela emoção. Foi o que aconteceu dessa vez. Porque o Chargers saiu perdendo, field goal para o Titans fez um 3-0. E o primeiro lance do Philip Rivers para o Tyrell Williams foi para touchdown. Então era aquele momento em que tu olhava, já, o primeiro lance do Chargers já foi para touchdown. Então, gente, o Chargers vai vencer. Só que não podia ser fácil. Não pode ser fácil com o Chargers. Foi de fato o que aconteceu. Com o passar do tempo, o Titans foi crescendo em alguns momentos até o final da partida, quando houve um touchdown nos últimos minutos e a oportunidade do Titans de, chutando um extra point, poderia ter levado o jogo à prorrogação. Foi 20-19 a partida, estava 20-19 inclusive naquele momento, depois daquele touchdown, só que o treinador resolveu colocar o time para atacar via terrestre e marcar, pelo menos tentar, marcar 2 pontos e ganhar de vez aquela partida. Só que não aconteceu isso. Então o Titans perdeu a oportunidade de marcar o empate com o chute e levar para a prorrogação, quem sabe ali conseguir a vitória, com a bola voando, não a bola rolando. Então o Chargers conseguiu vencer. Para mim essa é uma vitória importante, porque para quem quer chegar até os playoffs, o que vai ser um marco para o Chargers se conseguir, e quem tenta ainda alcançar o primeiro Super Bowl, vitórias contra times contra o Titans são bastante importantes, são significativas. Eu agradeço, Alex, aí pela disponibilidade de poder falar aqui no teu canal. Sucesso! E a gente volta a se falar numa outra oportunidade, que seja com Chargers nos playoffs e quem sabe disputando o Super Bowl. Um abraço. Assim como os Chargers, outro time que vive bom momento é o New England Patriots, que teve a 4ª vitória consecutiva, dessa vez vencendo o Chicago Bears por 38-31 lá no Soldier Field. Uma partida repleta de interceptações, de erros, principalmente do Mitchell Trubisky, mas ele quase deu a volta por cima, já que nos últimos segundos ele tentou a Hail Mary, que é uma marca assinada já do Aaron Rodgers, seu rival de divisão lá do Green Bay Packers, e ele acertou o passe na linha de 2 jardas, se eu não me engano, para o Kevin White. Ele recebeu o passe, virou, mas deu de cara com a defesa, que conseguiu neutralizar ele, não deixar ele entrar na end zone, assim sendo vitória dos Patriots por 38-31. E por fim, vamos falar novamente de um erro de kicker, um erro assim totalmente inesperado. Ninguém esperava esse erro. É algo que até agora eu não estou acreditando que aconteceu. Mas foi no jogo entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints. Vitória dos Saints por 24-23. E só não foi um empate porque o Justin Tucker, melhor kicker da atualidade, um dos melhores da história, ele errou um extra point. Mas vamos falar um pouco do jogo antes, já que teve momentos importantes nessa partida, como o touchdown número 500 do Drew Brees. Ele que há semanas atrás conseguiu bater o recorde de jardas lançadas, agora ele conseguiu entrar para o hall dos quarterbacks que tem mais de 500 touchdowns lançados, que tem o Tom Brady, Peyton Manning e Brett Favre. Ele já estava entre os grandes da história e isso daí só confirma ainda mais o quão grande é Drew Brees. Pelo lado dos Ravens, teve destaque positivo também, já que o John Brown, wide receiver, conseguiu fazer uma bela partida, 134 jardas em 7 recepções e um touchdown marcado. Ele foi peça importante para os Ravens conseguirem pontuar e já no final da partida teve a oportunidade de empatar com Justin Tucker, um cavalo chutando a bola, ele que nunca havia errado um extra point na vida, na carreira toda dele. Ele chutou 222 extra points, tinha acertado os 222. Foi para o 223 e ele errou justamente quando podia levar o jogo para a prorrogação. E ele fez justamente essa cara incrédula que você está vendo aí no vídeo.
Foi a cara que eu fiz também quando eu fiquei sabendo, quando eu vi esse lance, porque é algo que ninguém esperava que fosse acontecer. Vitória dos Saints, jogaram muito bem contra o Baltimore Ravens, que também estão em boa fase, e o Justin Tucker errou o extra point. Bem, pessoal, esse era o vídeo de hoje, falando sobre a semana 7 da NFL. Aguarde os próximos vídeos da semana, com análise da semana 8. Espero vocês nessa próxima oportunidade, agradeço a audiência, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem e sigam lá no @falando de FA no Instagram. Valeu pela companhia e até a próxima!